Oi pessoal, hoje o vídeo é muito especial. Nós vamos falar de uma pessoa muito especial. Mamma mia, um italiano. Mamma mia, ova, né? Pizza, macarrão. Bom, hein, bom. De quem que a gente vai falar hoje? É um italiano que, assim, eu diria que... Sabe onde ele nasceu? Eu vou dar umas dicas pra você saber quem é, hein? Ele nasceu na cidade que tem aquela torre inclinada. Já sabe quem pode ser? É um italiano, mamma mia, né? Que nasceu em uma cidade que tem uma torre inclinada. E a cidade, o nome dessa cidade parece com aquela coisa italiana que a gente come, sabe, que a gente pede às vezes, que vem 8 fatias assim, uma delícia, que tem, você pode escolher vários sabores. Gostoso, deu fome, não deu? Ele nasceu nessa cidade, ó. Ele nasceu em 15 de fevereiro de 1564. O Brasil já tinha sido descoberto, tá? É um italiano! Sabe de quem eu tô falando? Galileu Galilei! Sabe quem é Galileu Galilei? E sabe qual o assunto que a gente vai misturar em Galileu Galilei hoje? É um assunto que todo mundo gosta, mas não só gosta, ama! É um assunto muito legal, muito legal. Sabe qual é o assunto que a gente vai misturar com Galileu Galilei? Terra plana! E Galileu Galilei junto. Ai. O Galileu Galilei, ele foi uma pessoa que brigou contra o modelo terra plana. A vida inteira dele, ele trabalhou para provar o heliocentrismo. Então, ele é mas ele é legal, você vai ver que ele é legal. Só que assim, ao mesmo tempo, o que o Galileu... Só para entender, como ele não é legal, mas é legal, olha só. Galileu Galilei foi o terraplanista de hoje. Na época dele. Por quê? Porque na época dele, se você falasse que existe o heliocentrismo, que é o modelo oposto que a gente usa hoje, ele chegou a ser, pra você ter uma ideia, ele chegou a ter que negar junto à igreja para não sofrer nada. É muito complicado. Ele teve que negar, porque ninguém aceitava que podia ter esse heliocentrismo nessa época. Vocês vão ver tudo nesse vídeo. Mas por que eu sei isso? Vou contar pra vocês. Peraí, calma. Antes de você começar, meu nome é Davis. Seja bem-vindo ao canal, tudo bem? Aqui, ó, clica no botão inscreva-se aqui embaixo, já clica aqui e já... E outra coisa, você já é inscrito? Seu sininho, tá? Seu sininho. Vê se o sininho tá marcadinho com 2 risquinhos, às vezes desmarcou, sei lá, tá? Às vezes o cara dá like, não dá like, não sei. Não importa, importante ver agora. Tá marcadinho com 2 sininhos, se não tiver, clica nele, receber todos os vídeos e deixar like nesse vídeo, muito like, que o Galileu Galilei, por que ele é tão importante na minha vida, assim? Por quê? Vou contar a história pra vocês. Meu pai era físico, né? Meu pai foi físico e ele deu aula de física, né? Se formou em física e dava aula em cursinho de física. Então o que acontece? Como ele dava aula em cursinho, ele recebia muito trabalho de aluno, além de cursinho, segundo grau e tal. Então ele recebia muito trabalho de aluno, né? E tinha muito livro de física e tal. Ele teve que estudar física, né? E daí é legal porque eu sempre gostei de física. Eu fiz engenharia porque eu gostava da física também, né? Em casa tinha um livro preto assim, chamava Galileu Galilei. E eu devia ter quantos? 10 anos, 11 anos, sei lá. E eu li esse livro e eu adorei, assim, sabe? Eu lia muito, eu adorava ler. Agora eu gosto de fazer vídeo, mas antes eu gostava de ler. E vendo a história de Galileu Galilei, eu adorei essa história, né? Porque foi difícil, não foi fácil a vida dele, vocês vão ver aqui. Então a gente vai falar de Galileu Galilei. Vamos falar? Vamos embora pro vídeo? Aqui, ó, Galileu Galilei. Galileu Galilei em italiano, Galileu Galilei. É a mesma coisa, tá? Pizza, Itália, 15 de fevereiro de 1564. Minha família também deve ter descendência italiana. Tem, né? Minha avó, minha bisavó, ela falava italiano. Ela da Itália mesmo, né? Ela falava italiano, né? Ela falava barrer, né? Varrer a casa era barrer. Tinha várias coisas que ela falava. Minha bisavó falava italiano. Eu vivo pouco com ela, mas eu me lembro do italiano assim. E faleceu em Florença, Itália também, 8 de janeiro de 42. Então a gente tá falando que ele nasceu em 1564. Para ter uma ideia, 1564, 64 anos depois que o Brasil tinha sido descoberto.
ok? Se situou. E o heliocentrismo foi apresentado em mais ou menos 1530. Então já tinha 30 anos de heliocentrismo. Ele nasceu ali. Da proposta, hein? Não tinha sido aceito pela sociedade ainda não, tá? Foi só uma proposta. E faleceu em 1642. Então ele viveu entre 1500 e 1600. Nessa época, no meio de 1500 até 1600. E foi um físico, matemático, astrônomo e filósofo florentino. Então olha só como ele foi importante. Ele foi físico, matemático, astrônomo. Ok? Quem são os astrônomos de hoje? NASA, né? E filósofo florentino. Florentino por quê? Florença, Itália. Galileu Galilei foi uma personalidade fundamental na revolução científica. Muitos conceitos se mudam, se mudam em uma revolução, né? Tá vendo que interessante? Alguns conceitos se mudam com revolução, não se muda com evolução, sim com revolução, entendeu? Abordar navios mercantes, invadir, trilhar. Lembra dessa? Tomar o que é nosso, pirataria nas ondas do rádio, revolução por minuto, RPM, hein? Havia alguma coisa errada com o rei. Pam, 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 pam. Sacou? Vamos lá. Havia alguma coisa errada com o sistema heliocêntrico. Vamos lá, continuando. Tá plana! Vamos lá. Foi o mais velho dos 7 filhos. Tá falando da família dele. Então ele viveu grande parte em Pisa e Florença. Será que ele pedia pizza? Pizza. Vamos lá. Galileu desenvolveu. Cara, comida italiana é uma delícia. É muito bom, né? Mangia. Vamos lá. Galileu desenvolveu os primeiros estudos sistemáticos do movimento uniformemente acelerado e do movimento do pêndulo. Tá? Basicamente, muita coisa que você aprende na escola, Galileu que inventou, né? Descobriu a lei dos corpos e enunciou o princípio da inércia, conceito de referência inercial. Tem um vídeo que a gente fez que foi o seguinte, sobre inércia mesmo, falando sobre o que aconteceria, por exemplo, com um avião na Terra plana, entendeu? Que ninguém resolveu ainda. Eu tô esperando mais gente falar desse vídeo, hein? Se não gosta de Terra plana, tenta resolver esse. Esse daí quebrou, hein? Vamos lá. Quebrou os caras que contam Terra plana, porque esse aqui é difícil, hein? Esse aqui ninguém conseguiu ainda, mas vou deixar o card aqui pra vocês verem. Se você não gosta de Terra plana, tenta resolver, você não vai conseguir não. Falar, ideias precursoras da mecânica newtoniana. Então olha só que legal. Ele inspirou Newton! E a gente, você vê que é interessante que a unidade Galileu é pouco usada na física, né? Deveria ser usada mais. Porque Galileu inspirou Newton. Tá entendendo? Newton, cara, tudo é Newton na mecânica. Então, tá? Então pensa, força, tudo é Newton. Mas Galileu é o precursor disso, tá? Galileu melhorou significativamente o telescópio refrator e descobriu as manchas solares. Então, olha que interessante, Galileu trouxe até para a modelagem mesmo de tanto terra plana, tanto terra esférica que seja, trouxe o telescópio, né? Ele fez significativas melhorias nesse estudo de lente, de pontos, de refração, tudo isso ele melhorou e com isso ele conseguiu ver mais longe, tá? Então, o telescópio que a gente usa, Galileu, é muito importante no telescópio. As montanhas da Lua, ó, tá vendo? Ele conseguiu ver a Lua. Interessante isso. As montanhas da Lua, ele foi uma das primeiras pessoas que viu. Sabe hoje que todo mundo consegue ver no Google a Lua? Não, a humanidade até ele, a gente tá falando que ele nasceu em 1564. Então, antes de 1564, ninguém tinha visto a Lua direito. Entendeu? Olha como ele foi importante. Nossa, eu adoro esse assunto. As fases de Vênus, os 4 satélites de Júpiter, os anéis de Saturno, as estrelas da Via Láctea. E essas descobertas contribuíram decisivamente na defesa do heliocentrismo. Olha que interessante. Então, quando ele nasceu, ninguém tinha visto direito o céu. Tinha muita anotação, sim, feita antes, tá, dele. O modelo heliocentrismo começou a ser apresentado em 1531 ali na Europa, começou a se discutir esse modelo, mas ainda não era plenamente aceito. E alguns textos ainda dizem errado, dizem que Colombo acreditava em heliocentrismo. Não acreditava, porque a igreja era muito dominante na época, tá? Era o modelo mais terra plana, geocentrismo, do que heliocentrismo. Então Galileu nasceu ali. Contudo, a principal contribuição de Galileu foi no método científico, tá? Pois a ciência assentava numa metodologia aristotélica. Então olha que interessante, qual é esse método? É você fazer experimentos, levantar dados e tirar uma conclusão.
Entendeu? Você faz assim, ó, eu controlo, por exemplo, controlo temperatura, pressão, atmosfera, controlo luminosidade, faço um experimento, repito o experimento, ok, tiro uma fórmula dali, alguma coisa que eu consiga replicar. Então, o método científico foi importante, que não foi chute, né? Porque é tal coisa, não. É assim porque a gente fez 200 vezes e nas 200 vezes foi igual. E a gente presume que isso seja assim. Então, é metodologia científica, mas isso, muita coisa foi assertiva. Exemplo, com lentes de telescópio. Foi muito importante, porque ele falou assim, ó, eu coloco uma lente maior aqui, uma lente menor aqui, uma lente no meio, eu consigo um aumento de X vezes, se eu aumentar a distância, eu consigo Y vezes, aqui eu tenho que aumentar a lente mais, ou eu não consigo crescer mais do que isso, eu preciso construir um telescópio maior. Isso é metodologia. Então, para a ótica foi muito importante a metodologia, por exemplo, tá? E até para desenvolvimento de vários sistemas, a mecânica clássica foi importante tudo isso. O físico desenvolveu ainda vários instrumentos com balança hidrostática e o compasso geométrico. Lembra o compasso? Olha como Galileu foi importante, tá? Que permitia medir ângulos e áreas. O termômetro de Galileu, a gente fez um vídeo sobre temperatura e troca térmica. Vou pôr o card aqui, que é física básica para a Terra plana, que é bem legal. É legal isso, porque esse assunto a gente começa a trazer um pouco mais de física, que é tão legal conhecer. Se você não gostava de física, você pode começar a gostar por esse assunto. Vamos lá. E o precursor do relógio do pêndulo, o método empírico derivado por Galileu, constituiu um corte no método aristotélico, mais abstrato usado na época. Devido a Galileu, é considerado como o pai da ciência moderna. Galileu! Ele foi importante. Para a física ele foi importante. Independente dele ter mudado o sistema paralelocêntrico, o resto que ele fez é muito importante, tá? Como base para a humanidade até hoje. Estudo em Pisa. Ele foi excelente aluno da escola, né? Então, eu vou ler mais resumido. O que ele fez? Que todo mundo conhece muito, né? Foi atirar os dois corpos na Torre de Pisa, lembra? Ele pegou... O que acontecia? Acreditava-se que um corpo, quando você soltava dois corpos, o mais leve demorava mais para cair e o pesado. O que ele fez ali? A teoria era o seguinte: você criar um vácuo total. Por que o corpo mais leve cai mais lento? Porque uma pena, por exemplo, uma bola ela vai cair, a pena ela vai fazer assim, ó, porque tem o ar, tipo o ar fazendo a resistência, né? O que acontece com paraquedas, né? A pessoa tá caindo, abre o paraquedas, a resistência do ar leva ela para cima, de volta, né? Então ele provou o seguinte, que no vácuo os corpos caem dependendo da massa, entendeu? Tipo, cai junto, puf. E esse experimento ele fez na Torre de Pisa, né? Que é aquele experimento clássico de Galileu. Você lembra aquelas torres que ficam tortas, né? Tem várias coisas da Torre de Pisa, eu vou pôr uns memes depois pra vocês verem, que é bem legal, depois é outro assunto, tá? O que aconteceu? Aqui que foi a parte que eu queria falar com vocês. Reconhecimento público e primeiros... Olha o que aconteceu. A Igreja Católica tinha um controle grande ali, tá? Sobre tudo ali. Reconhecimento público e o primeiro grande ponto com a Inquisição Católica, tá? Então você não podia falar algo contra... Olha só que interessante, isso que eu queria falar para você. Nessa época, o que aconteceu com Galileu foi o que está acontecendo com a Terra plana hoje. É mesmo parecido, tá? Assim, devido às proporções. Tinha a Inquisição Católica, que ela controlava o que o indivíduo podia falar em relação ao que a igreja acreditava. Então, para a igreja, nessa época, tá, eles seguiam um modelo muito próximo à Terra plana, que era o quê? A Terra era plana, tinha o domo em cima e Deus lá em cima. Galileu chegou e falou assim: não é assim. Não tem esse Deus talvez tenha, talvez não tenha. A Terra é mais um planetinha, não tem essa importância que vocês estão dando. Não, a Terra é mais um planetinha aí jogado aí no universo e Deus seu pode não existir. Por quê? Porque meus dados me dizem que a Terra está rodando no espaço, Júpiter, Saturno, Urano, Plutão, Netuno, tá tudo rodando junto em órbitas elípticas, tudo com ângulos de inclinação, e o Sol tá aquecendo tudo isso e tudo rodando, e tem o Sol, tá tudo isso. É isso que eu acho. E a igreja falou assim: vem cá, Galileu, senta aí, vamos conversar. Vamos conversar, senhor Galileu. Senhor Galileu, você está negando Deus, Galileu? Me fale, né? Eu quero saber o que você tem de treta com Deus, Galileu. Ele falou: não, eu tenho certeza porque eu anotei no meu caderno. Eu vou mostrar para vocês.
Ele ficou caderninho, ele pegou um caderninho assim, falou assim, eu anotei aqui, ó, eu tenho vários cálculos, olha, cálculos trigonométricos aqui, e eu sei, ó, tá vendo aqui, tem um monte de dado, ó, olha, aqui prova, tá vendo, ó, eu tenho várias provas aqui. E daí, a galera da igreja fala assim, Galileu, você vai negar o que você está falando. Se você não negar, você vai ter que falar com o cara lá de cima. E o cara lá de cima, ó, ele é um inquisitor da igreja, hein? Fique ligado. Então vou ler para vocês o que aconteceu de verdade. Mas é mais ou menos isso que aconteceu assim. Reconhecimento ao público primeiras inquisições. O eco das descobertas astronômicas de Galileu foi imediato, devido à publicação dos Sideratus Nuncius. Foi nomeado matemático e filósofo granducal, sem obrigação de ensinar. Ele falou assim, pô, esse Galileu é... Todo mundo assim, falou, nossa, Galileu! Uhul! A igreja falou, quem que é esse cara que tá trazendo essas ideias nada a ver? Entendeu? A igreja é o que assim, a igreja daquela época que acreditava na Terra plana é o que os cientistas de hoje acreditam no modelo heliocêntrico. Olha que interessante. Quando você vem com uma coisa nova, a galera fala, não, começa a bater, mas olhem como é a mesma coisa, só que do lado invertido. Entretanto, observava que manchas solares que levam a admitir que os objetos celestes também são corruptíveis e ocasionam troca de correspondência. Tá? Então o que ele falou? Basicamente é o seguinte, quando ele falou que tem uma mancha solar, ele falou assim, tem mancha solar, então aquilo lá que seu Deus criou é quebrado, é meia boca, não é bom, é corruptível. Tipo, não é assim como você diz, esse Deus bom. A igreja falou, qual é? Senhor Galileu, o que o senhor está falando aí do nosso Deus? Ele falou assim, porque tem uma manchinha lá no sol. Mancha no seu telescópio, olha de novo. Nega isso. Vamos continuar. Olha a treta. É treta. É uma treta. Se tivesse. Ó, tem 3 canais de treta legal. Tem o New York Treta. É bem legal. Treta. Tem o Treta News. Que eles falam do Felipe Neto. E também tem o Jesus da Treta, que é muito bom também. Ele fala, irmãos, leva uma bênção cibernética, muito bom também. Depois vocês assistem. A publicação então essa publicação teve umas treta com a igreja, tá? Mais tarde, bom, é isso. Teve a treta com a igreja. Vou ler essa parte. Então, ele fez cartas, né? Nessas cartas, Galileu descreveu suas ideias inovadoras, que geraram muito escândalo no meio dos conservadores. Então a igreja era o conservador, é a ciência de hoje. Os caras falam, a carta de Galileu, não! E daí, olha que legal. Olha que treta que tá esse negócio já. Ele pronunciou sobre a teoria heliocêntrica, declarando a afirmação que o Sol... olha só, nessas cartas Galileu descreveu suas ideias, né? Eu tenho várias ideias, o Sol é meia boca. E daí geraram muito escândalo, né? Que eu falei. E circularam apesar de nunca terem sido publicadas, ficando assim uma divisão dos apoiantes e opositores das duas principais universidades da Itália. As passagens mais polêmicas transcrevem alguns passos da Bíblia que deveriam ser interpretados pelo sistema heliocêntrico para o qual Galileu não tinha provas científicas conclusivas. Então, o princípio começou a dar uma treta. Olha só o que o Galileu fez. Olha que doido esse Galileu. Esse Galileu, olha só, todo mundo acreditava na Terra plana. Olha, por isso que eu te falei, Colombo, Cabral, era tudo terraplanista. Nessa época que eles viveram, 1500. Até 1616, a igreja era toda geocêntrica, era terra plana para a igreja. E Galileu começou a fazer as cartinhas e mandar treta. É tipo um vídeo do YouTube. Fala ao contrário, vai lá. Por que você não fala, por que você não fala a favor da ciência? Porque é muito mais fácil. Não, porque eu tenho certeza do que eu tô falando. Eu vou falar o que eu acho, cada um tem sua opinião. E ele começou a mandar cartinha falando contra a igreja. Daí o que aconteceu? Em 1616, agora a treta, agora pegou, porque a carta chegou na mão de que não deveria. Ai, que rolo, treta! Em 1616, a Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, ai que medo, agora eu tô com medo, pronunciou sobre a teoria heliocêntrica, declarando que a afirmação de que o Sol é o centro imóvel do universo era herética e que a Terra se move está teologicamente errada. Então, em 1616, a igreja falou: você está errado. A igreja falou para todo mundo ali: vocês estão errados, a Terra não se move. Presta atenção, a Terra não se move, você está louco.
E daí, contudo, nada foi pronunciado a nível científico. No livro de Copérnico, né, entre outros, ao mesmo tempo foi incluído, tá? Foi proibido falar em heliocentrismo como realidade física, mas era permitido referir-se como uma hipótese matemática. Então, olha só, hoje a gente fala teoria da Terra plana, naquela época falaram teoria do heliocentrismo. Por quê? Porque não fazia sentido nenhum a teoria do heliocentrismo. A igreja tentou falar, não, o que você está falando é bobagem. Caramba! Inverteu tudo, tá tudo invertido. Hoje é uma... Nossa, que louco o negócio. Não é legal ver isso? Porque, olha só, na época de Galileu, ele falou, é o helicentrismo. A igreja falou, vem cá, Galileu, vamos conversar. Nega. Negue o seu amor e o seu carinho. Diga que você já me esqueceu. Pise machucando com um jeitinho nesse coração que ainda é seu. E que eu mostro a boca molhada e ainda marcada por um beijo seu. Falou assim pra Galileu: nega, Galileu, negue. E o Galileu falou assim: não. Ele falou assim: tá, vou negar, né? Tá bom. Ele teve que negar perante a igreja, senão ele não viveria muito tempo. Então ele teve que negar, tá? Então foi aceito como uma hipótese o heliocentrismo. Até você vê que interessante, o heliocentrismo existir não foi fácil também. Assim como a teoria da Terra plana! Terra plana! Olha, é a mesma coisa, só que mudou. Agora a gente tá invertendo de novo o modelo, tá vendo? Interessante pra você pensar nisso, né? Vamos lá. Então foi isso. Bom, então daí ele tem, daí só para ler para vocês, movia, por isso demonstrou o Galileu abandonar a defesa da teoria heliocêntrica, exceto como ferramenta matemática. Então falou o seguinte: olha, para de mandar cartinha, para de falar bobagem, senhor Galileu. O senhor está falando bobagem, porque a Terra é plana, é óbvio. Em 1616, a igreja falou: é óbvio que é plana, tem o domo, todo mundo sabe disso. Para de mandar cartinha, para de falar bobagem. Daí o Galileu falou: tá, então você vai falar o seguinte: eu posso usar como uma teoria? Então, só teoria matemática? Pode, vai, fica. Então, tendo Galileu persistido ir mais longe, foi então proibido de divulgar e ensinar. Ele foi proibido. A gente está falando que em 1616 Galileu foi proibido de ensinar o heliocentrismo. Você está entendendo o que está acontecendo? Misturou religião, política, tudo. Galileu não podia ensinar heliocentrismo. Ele falou assim: para de ensinar coisa errada, Galileu. Para! Não tem heliocentrismo. Não tem! Para de ensinar coisa errada. A igreja falou: é óbvio que a Terra é plana. Olha que louco. Hoje tá tudo invertido, né? Ou porque a gente continuou no heliocentrismo. Então, passaram gerações, é óbvio que tem o heliocentrismo. É óbvio. Será? Vamos continuar. Então, apesar da... Olha só, daí chegou um papa. Nossa! Pera aí, essa eu vou ter que pegar o violão. Chegou um papa. Apesar do Papa Urbano ser um amigo de espírito mais progressivo. Lembra? Lembra? O Papa é pop, o Papa é pop, o pop não poupa, o pop não poupa, o pop não poupa ninguém. Então chegou o Papa é pop, nossa! Agora já não só vai ir, o Papa é pop. Olha que doido que ficou o negócio. Então chegou um Papa em 1623, 16 a 23, foram 7 anos, chamado Urbano VIII, tá? Mais progressivo, e falou assim: chega mais, vamos conversar, Galileu. E o Urbano começou a... libera aí, vai, Galileu. Tá, eu deixo mais leve para você. Então o que aconteceu? Vamos lá. Condenação de Galileu pelo Santo Ofício. O Papa Urbano VIII chegou a afirmar que a igreja não tinha condenado e não condenava a doutrina de Copérnico como herética, mas apesar como temerária, e tinha sido testemunha em defesa do processo. Recebeu Galileu no Vaticano em 6 audiências que lhe ofereceu honrarias, dinheiro e recomendações. No entanto, o Papa não aceitou o pedido de Galileu de revogar o decreto contra o heliocentrismo. Ao contrário, encorajou Galileu a continuar seus estudos sobre o mesmo, mas como uma hipótese matemática útil, tá? Então é o seguinte, bom, a igreja foi contra, tá? Foi contra todo esse tempo. Mesmo o Papa falou assim: que nem a Terra plana. Continua, vamos ver. Vamos ver. Quero mais informações. Bom,
Então, daí teve o processo, defesa do heliocentrismo e o processo, o sistema cosmológico na ciência, a Igreja Católica aceitava esse modelo. Contudo, não era a certeza tradicional da ciência. Então é uma coisa só discutida. Galileu viveu em uma época atribulada durante a Idade Média. Muitos teólogos já haviam reinterpretado as escrituras, mas depois do Concílio de Trento, a igreja passava a condenar esse comportamento. Galileu acabou condenado por desobediência e por proferir conteúdos contra a doutrina católica, por ignorância a esses temas. E, ao mesmo tempo, muitos clérigos apoiavam o geocentrismo e outros o heliocentrismo em disputas. Então, olha só, nessa época, toda a igreja acreditava no geocentrismo. Tá bom! Só que começou metade a acreditar no heliocentrismo. Então Galileu ficou na treta. Viveu a vida inteira nessa treta. Que nem os terraplanistas hoje. É treta pra lá, é treta pra cá. Por quê? Porque metade, todo mundo tem certeza que a Terra, do modelo Terra plana, só que assim, a comunidade científica aprendeu há muitos séculos que é o outro modelo. Mas você vê que interessante, em 1623 ainda, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, faz 500, 600 anos, 500 anos, é uma treta, só tem 500 anos. Então, olha só, então, no ano 2000, o Papa João Paulo II emitiu finalmente o pedido formal de desculpas por os erros cometidos pela Igreja Católica nos últimos 2000 anos, incluindo o julgamento de Galilei pela Inquisição, tá? Vida familiar, Galileu nunca se casou, porém teve um relacionamento, tal. Então vamos ver, só para fechar essa parte que é importante. Galileu viveu uma época atribulada, né? Bom, basicamente é isso. Ele foi condenado por desobediência e por proferir. Vou checar isso aqui para falar no vídeo para complementar, tá? Eu quero ver como Galileu, eu acredito que ele ficou preso e morreu em uma masmorra. Eu só vou checar para vocês porque eu preciso falar certinho aqui, ó. Na noite de tá. Eu quero ver essa parte que é interessante, que é a condenação de Galileu. Então, olha que interessante. A crença dele, olha como ele foi importante nisso, né? A crença dele no heliocentrismo, pela questão dos dados que ele levantou, foi contra tudo que se acreditava e ele foi condenado pela igreja, ok? Então o Papa chegou e falou assim: Galileu, já deu, não queremos mais ouvir disso. Então vamos lá, ó. Vamos ver, vou ver certinho para vocês, ó. Vamos ver, só vou pegar aqui, ó. Com o passar do tempo, Galileu ficou cego. Na noite de 8 de janeiro de 42, ele morreu de uma febre acompanhada de dores nos rins. É isso, tá? Então ele ficou... Bom, basicamente o Papa proibiu reimpressão. Correu boatos que a prisão de Galileu era em Siena, tá? Tipo férias. O Santo Ofício decidiu então que devia limitar seus contatos sociais e afastar-se de qualquer atividade de ensino. Então ele podia... ele ficou preso, basicamente assim, ó. Ele não podia receber visitas que pudessem discutir ideias científicas, nem em nenhum lugar, exceto no convento, tá? O Papa também proibiu a reimpressão dos livros anteriores de Galileu. Então, basicamente é o seguinte, por defender essa teoria da Terra, do heliocentrismo, né, da Terra esférica, ele ficou preso, tá? E até sua morte. Então ele ficou recluso, né, totalmente, tá? Daí só em 2000 o Papa João Paulo II, claro, depois de séculos de história, né? Questão política também, né? Simplesmente política, né? Não tem uma relação tão direta. Ele falou: ó, pedimos desculpas para a família de Galileu, porque hoje já está todo mundo achando que mesmo essa teoria. Só que vai contra todos os textos sagrados do Vaticano também. Então é complexo isso. Então, o que eu diria para vocês? Bom, modelagem, modelo. Você viu como Galileu foi uma pessoa importante para defender o Terra esférica. E agora a gente está defendendo Terra plana. Então, qual modelo é o certo? Tá vendo? É interessante. Então, até 1600 e pouco, tá? Ainda o modelo da Terra plana era muito forte. Inclusive a igreja manteve esse modelo durante muito tempo, tá? Então, só depois, muito para frente, quando entrou Newton ali, começou realmente a solidificar um pouquinho mais o heliocentrismo com base no trabalho de Galilei. Então, tirando qualquer acerto ou erro, o Galileu Galilei, para a física, ele foi muito importante, tá? Então eu queria passar para vocês aí um pouquinho sobre a vida dele. O vídeo ficou grande, mas tinha muita informação e é um assunto legal de saber, assim. Galilei, tá? Ele trouxe aí
esse modelo heliocêntrico. E o modelo heliocêntrico realmente tem bastante informação. Aí você vê que não foi tão fácil colocar, né? Assim como não é fácil hoje mostrar o modelo de Terra plana, quando as pessoas acreditam por educação, né? Mesma coisa, as pessoas foram educadas a acreditar naquele outro modelo, então não estão muito abertas a ouvir esse modelo. Mas quando começa a ouvir o modelo, fala, poxa, faz todo sentido. Claro que faz sentido, porque foi o modelo que fez sentido durante 2000 anos para toda a humanidade, né? E as provas começam a não bater nada, né? Bom, isso aqui é um assunto para um outro vídeo, tá? Curta no canal! Gostou? Já deixa like, não deixou ainda, deixa like, se inscreve no canal e manda pros seus amigos esse vídeo. Se tiver alguém na Itália, manda pra ele comer pizza assistindo o vídeo, tá? E vê seu sininho também. Meu nome é Dave, todos os dias um vídeo novinho aqui no canal. Um ótimo dia a todos aí e vamos ver se a gente chega esse ano a 1 milhão de inscritos aí. Vamos ver, porque o tempo é importante, entendeu? Então vamos lá junto e vamos fazer aí, divulgar mais aí essas informações novas aí que complementam, que tem muita física, muita química, muita matemática, muita... Tá bom! Tchau! Tchau!